presta. Diga comigo, Deus é bom e o diabo não presta. E vamos continuar profetizando sobre vidas e corações. Segundo Reis, capítulo 8, você vai ter o acompanhamento pelo telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus e partiu com a sua família, e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel, a casa e a sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo de Deus, do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e a sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Eu creio, Deus, que aqui existem pessoas que estão clamando, dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Como terra seca, como terra sedenta, Senhor, está o nosso coração pelas tuas águas. Sabemos que tu és o pão vivo que desceu do céu. Sabemos que tu és a fonte inesgotável que sacia a nossa sede. Então vem nessa tarde, Senhor, e fala aos corações, que eu diminua para que o Senhor cresça. Deus, que o Senhor seja revelado através dessa liberação, dessa mensagem. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Se você crê comigo, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus lindos, nós estamos passando um período e um ciclo e um momento na nossa história nunca visto antes, onde de repente a gente pensa que algumas coisas elas vão progredir, elas vão avançar, e de repente você percebe que você começa a retroceder em algumas áreas da sua vida. Não só pelo aumento de casos de coronavírus. Você espera uma vacina, você espera agora começar a prosperar mais financeiramente, e é impressionante como essa geração não apenas está enfrentando um vírus que pode ser mortal ou pode ser assintomático, dependendo do organismo da pessoa. É impressionante que essa geração também está enfrentando debilidades emocionais e debilidades espirituais. A Bíblia diz que por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos esfriarão. E a gente percebe que corações estão famintos por mais de Deus, por mudanças e transformações. Mas a gente percebe que ao mesmo tempo, corações estão esfriando na fé. Corações estão se distanciando ainda mais, se afastando ainda mais. Enquanto essas pessoas poderiam estar nesse momento dependendo só do Senhor, esperando só no Senhor, você percebe que o coração dessas pessoas parece que estagnou, parece que parou no tempo. Parece que essas pessoas não acreditam mais nas promessas e no chamado que Deus estabeleceu para a vida delas. E a gente começa a enxergar o desequilíbrio emocional e espiritual das pessoas. Umas que querem muito o Senhor, umas que estão desesperadas e famintas por Deus, e outras que não estão nem aí. E percebemos também o desequilíbrio
racional, emocional, onde essa geração está preocupada, as síndromes, a depressão, síndrome de ansiedade, síndrome de pânico e tantas outras síndromes que estão acometendo as pessoas exatamente por causa do medo, da insegurança, do financeiro, e pessoas que estão de cama, pessoas que estão atemorizadas, pessoas que estão destruídas emocionalmente. E eu sempre falo que nós não temos autoridade para falarmos ou ensinarmos as pessoas ou ajudarmos as pessoas se primeiro a gente não teve aquela experiência. E eu não digo que Deus queria isso, mas Deus permitiu que no ano passado eu fosse diagnosticado de depressão, síndrome do pânico e de ansiedade. Por mais de 20 anos cuidando de pessoas, eu tive esse diagnóstico médico. E depois de tratamentos e de muita oração, hoje eu posso dizer para vocês que no Senhor eu alcancei a cura. E hoje eu posso olhar para as pessoas e dizer para as pessoas: se eu venci, você pode vencer também. Se eu superei, você pode superar também. Se eu rompi, você pode romper também. E a vitória sobre a depressão não é a inexistência dela, é você encontrar no Senhor e nos cuidados médicos exatamente aquilo que você precisa. Nós não podemos descartar a medicina, porque Deus capacitou os médicos para que eles pudessem cuidar de cada um de nós também. Só que é interessante que quando a depressão ela chega, você não espera exatamente aquele momento desesperador que você vive. Você não queria estar doente, mas você está. Você não queria apresentar aquele sintoma, mas você apresenta. Você não queria estar daquele jeito, mas você está. E quando você olha para dentro de você, você diz: meu Deus, por que eu fiquei assim? Por que isso aconteceu comigo? Mas eu entendo que Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. E Deus é poderoso também para fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Eu estava nesses dias, se eu estou malhando, pessoas me param e pedem oração. Estou em um restaurante, o Jonathan estava comigo, as pessoas param e me pedem oração, e hoje eu posso ter empatia, entender: não, isso não é, me perdoe a expressão, uma frescura, isso é uma enfermidade, e essa pessoa precisa ser acolhida, ser amada, ser ajudada. E hoje eu consigo compreender a dor do próximo, porque eu também passei por essa dor. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém, diga aleluia. Então, quando você passa por algo, você tem autoridade para falar. Quando você já passou fome, você sabe a realidade de quem está passando hoje. Quando você não tinha dinheiro para cobrir os seus cartões, os cheques, e ali cumprir com os seus compromissos financeiros, hoje você entende a dificuldade de uma pessoa que não tem essa possibilidade. Quando você é um pastor, você entende a realidade de outro pastor. Nós não somos simplesmente pessoas que escutamos outras pessoas, porque é muito fácil você não ser esponja, não absorver. Nós somos pessoas que, além de ouvirmos, nós resolvemos conflitos, juntamos partes, buscamos soluções para a vida das pessoas. E o maior desafio não é simplesmente você buscar uma solução, é a pessoa querer aquela solução. É a pessoa se dispor ao direcionamento que está sendo trazido para ela naquele momento. Porque tem coisas que não dependem só de nós, depende também do coração da pessoa e da disponibilidade dela. É muito fácil você olhar para alguém e você apontar o erro de uma pessoa, quando você tem milhões de erros na sua vida que precisam ser corrigidos. E é muito difícil as pessoas elas enxergarem onde elas estão errando. Quando alguém as confronta com amor, quando alguém mostra exatamente os seus erros, não são todos aqueles que são humildes para reconhecerem e mudarem. Então nós lidamos com isso continuamente. Mas eu digo uma coisa para você, é como uma canção que um dia eu gravei: o chamado não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. E eu não me vejo, eu não me veria, eu nunca me verei fazendo outra coisa a não ser amando e cuidando de vidas. Se você crê que Deus é fiel para te capacitar, para você cumprir o seu chamado, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus essa tarde, amém? Aleluia! Meus lindos, aqui nós vemos no texto uma mulher que viveu um grande milagre, dois milagres. Uma mulher sunamita
que abrigou o profeta Eliseu na sua casa, que construiu um quarto na sua casa, e ela não podia gerar filhos conforme a sua história, porque diz a palavra que o seu marido era velho. E Deus libera uma palavra através do profeta Eliseu, dizendo que em 1 ano ela daria à luz a um filho. E realmente a palavra se cumpriu. Primeiro milagre, ela gerou quando ela não podia gerar. Segundo milagre, quando o menino estava crescido no campo com o seu pai, diz a palavra que ele vem a ter uma dor de cabeça, leva um menino até a sua mãe e ele vem a morrer. Segundo milagre, a ressurreição. Deus usa o profeta Eliseu para que o filho daquela mulher, da sunamita, fosse ressuscitado. E é interessante que os dias vão se passando. Pela história da mulher, ela era uma mulher bem relacionada entre o seu povo. Ela era uma mulher que tinha acesso ao rei. Ela era uma mulher bem sucedida financeiramente, pelo que nós vemos na sua história. É tanto que ela abrigou o profeta, ela construiu uma casa. E quando o profeta perguntou se lhe faltava alguma coisa, ela disse: não me falta nada. Foi que Geazi descobriu que ela não podia gerar filhos e contou ao profeta Eliseu. Mas só que chegou o momento que em Sunem chegou a fome. E quando a fome chegou em Sunem, chegou também o momento daquela mulher tomar uma decisão. Em todo o tempo ela estava ouvindo a voz de Deus através do profeta Eliseu. E diz a palavra que nesse exato momento a resposta de Deus para aquela mulher foi: saia da sua terra, saia da sua cidade e vá para onde você quiser ir. Leve o seu filho com você, porque existirá fome neste lugar. E ela decidiu ir para a terra dos filisteus, e lá ela passou 7 anos. Aquela mulher não se apegou à sua herdade, à sua herança, aquilo que ela havia deixado. Ela não pensou em primeiro lugar no que ela construiu com o seu marido, com as suas próprias mãos. Possivelmente, eu não sei se nesse tempo aqui o seu marido ainda estava vivo, mas o que eu vejo é que ela pegou o seu filho e ela tirou o seu filho do lugar que poderia representar um perigo para ele, do lugar onde ela poderia passar fome com o seu filho. Ou seja, ela não queria passar por uma terceira tragédia. Ela não queria ver o seu filho morrendo, nem ela mesma. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você nessa tarde: não se apegue ao que você construiu. Esse é o primeiro princípio. Se apegue ao que Deus gerou através da sua vida. Carros ficarão, casas ficarão, muitas coisas nós deixaremos, são importantes, são, mas o que Deus gerou através de nós foram sonhos, projetos. O ser humano, depois de Deus, é o bem mais precioso que nós temos nessa terra. A palavra de Deus é o que fundamenta todas as coisas. Diz a palavra que os céus e a terra, eles passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Nós não temos que estarmos tão preocupados. Não que você não se preocupe. Você não é um ET, você tem uma realidade financeira, você tem os seus desafios com as coisas dessa terra. Por mais que seja natural a ansiedade, a preocupação, eu sou ser humano, não sou diferente de você. Mas nós precisamos estar focados no propósito que Deus gerou através de nós. Qual é o seu chamado? Sua família, as vidas que Deus plantou na tua história, os teus amigos, os teus relacionamentos. Por isso que eu falo, é tempo de amar como nunca antes. Eu não sei quando eu vou te abraçar novamente. Eu não sei quando eu vou pregar para vocês presencialmente novamente. A Bíblia diz que nós somos como a relva, que logo nasce e desaparece. A única coisa que me faz estar aqui é a esperança. Não no governador, não na prefeita, não no presidente, porque eu oro por eles, me submeto a eles. Mas é a esperança no Rei da Glória, no Deus que fez a promessa. E eu creio que as suas promessas são indestrutíveis, inabaláveis. Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor.
Temos lidado com a dor das pessoas todos os dias. Você não sabe a quantidade de mensagem que eu recebi de amigos pastores que morreram por causa do coronavírus. Um primo meu que foi internado na última sexta-feira, quando eu estava na fisioterapia com a minha filha. Um tio que está com um tumor na garganta. E a gente tem que lidar com a dor de perto. Só dormir quando tive notícias de uma ovelha que foi internada por causa da Covid, passando mal. As ligações e o que eu vejo no privado são coisas que, se nós não tivermos o Senhor, nós não temos estrutura para suportarmos. Principalmente pela característica que eu tenho de amar, de me preocupar, não que outros não amem, mas eu sou aquele paizão espiritual que vai em cima. Se eu tiver que lutar por alguém, eu vou lutar. Se eu tiver que tirar a roupa do meu corpo, eu vou tirar. Se eu tiver que dar o meu sangue, eu vou dar o meu sangue. Se eu tiver que dividir um rim para salvar alguém que eu amo, eu vou fazer isso. Deus sabe do meu coração. Eu tenho dito às pessoas: não se apeguem a coisas pequenas. É tempo de amarmos como nunca. O amor, ele jamais acaba. Aquela mulher só protegeu seu filho porque ela o amava. Você só protege, você só defende o que você ama. Então, se você ama a sua família, proteja a sua família. Se você ama a sua cidade, proteja a sua cidade. Se você ama a sua igreja, proteja a sua igreja. Se você ama o seu pastor, proteja o seu pastor. Se você ama as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, então proteja os seus amigos. Você só protege aquilo que você ama. Primeiro princípio: não se apegue ao que você construiu, se apegue ao que Deus gerou através de você. Diga assim: existem sonhos gerados. Desse jeito não. Diga: existem sonhos gerados através da minha vida. Diga: e eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão de nenhum desses sonhos, amém? E eu declaro nessa tarde que o filho da promessa, que o sonho de uma provisão financeira, que o sonho de um ministério bem sucedido, que o sonho da saúde que você busca, Deus, ele vai concretizar, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é tempo de retroceder, igreja, é tempo de avançar, é tempo de avançarmos. Se você crê assim, joga a mão pro alto e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Mais forte a Ele, mais forte a Ele, dá glória a Ele. E de repente ela passa 7 anos na terra dos filisteus. Segundo princípio: Deus é um Deus de ciclos. Fala comigo: Deus é um Deus de ciclos. Diga assim comigo, diga: vai passar. Desse jeito não vai passar não, misericórdia. Você está com máscara aí, tem que se expressar mais forte para poder o abafado não cobrir sua voz. Vamos lá, diga: vai passar. Diga: vai passar. Diga: e em breve eu viverei a restituição de Deus. Não, você não entendeu. Diga: em breve eu viverei a restituição de Deus em todas as áreas da minha vida. Levante a mão direita para profetizar. Diga: eu profetizo que Deus vai restituir tudo que eu perdi. Diga: Deus vai restituir pela segunda vez tudo que eu perdi. Se você crê, fecha a sua mão e aplauda a Jesus com aleluia e com glória a Deus. Eita, Deus tremendo! Deus é maravilhoso. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Oh glória! Nós somos a igreja. Que é isso de covardia, de retroceder? Não, é tempo de avançarmos. Se for na live, se for presencialmente,
Deixa Deus usar. Botar para torar, leve esperança para as vidas. Converse com gente de fé. Mandam tantos vídeos para mim que tem hora que eu digo, meu Deus do céu. Sabe o que é um terror, um apocalipse? Se você não se blindar, se eu não me blindar, é isso que eu acabo vivendo, pelas informações que chegam. Então blinde a sua mente. Por que Deus é um Deus de ciclo? Porque ela passou 7 anos na terra dos filisteus, mas chegou o momento de voltar. Diga, chega o momento de voltar. Chega o momento de voltar. E quando você volta, parece que você vai ter que lutar por algo. Só que Deus, enquanto você estava longe do que era seu, Deus já estava trabalhando em teu favor. Como assim, meu pastor? Geazi estava contando a história da mulher ao rei. O rei chegou e perguntou, me conte sobre os milagres que Eliseu realizou. Qual foi o primeiro milagre que Geazi contou? Do filho daquela mulher. Só que 7 anos, o menino saiu pequeno. Só que na terra dos filisteus ele cresceu. Ele cresceu. Diga assim comigo, diga, enquanto eu estou passando pela prova, Deus está gerando crescimento. Estou fazendo apologia à dor não, mas eu estou dizendo pela fé que essa dor, essa luta que hoje você passa, você enfrenta, vai ajudar muitas pessoas. Quando você abrir sua boca e contar o seu testemunho, quando você abrir sua boca para encorajar alguém, para fortalecer alguém, entenda que tudo aquilo que não nos destrói, nos promove. Tudo aquilo que não acaba conosco, nos faz subir ainda mais alto. Você é águia, você é águia. Você não é cauda, você é cabeça. Então entenda que o filho está crescendo. Se você crê que é assim, diga aleluia. Enquanto ela estava fora, o filho cresceu. Eu acho que chegou já um rapaz lá. E quando ela chega para requerer do rei as suas herdades, Geazi surpreso diz, olha aí a mulher, é ela, é dela que eu estou falando. Ou seja, você pensa que Deus não se lembrou de você, mas enquanto você estava no deserto dos filisteus, Deus estava trazendo a tua história à tona, nos bastidores e no lugar secreto. Você nem imagina, mas os céus apontam para você. Você nem imagina, mas o Senhor está pelejando por você. Você nem imagina, mas amanhã Deus já proveu o teu suprimento. Você nem imagina, mas amanhã você já vai ver um milagre na sua casa. Você nem imagina, mas enquanto você está aqui, Deus já está tocando na sua família. Deus já está tocando nos seus negócios. Deus já está provendo clientes. Deus já está abrindo portas. Deus já está restaurando o enfermo. Deus já está sarando aqueles que hoje estão adoentados. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Se você crê que é assim, diga aleluia. A tua história não foi esquecida. As tuas lágrimas não foram derramadas em vão. O teu sofrimento não estava nem está alheio aos olhos do Senhor. O salmista disse, o meu Deus, Ele tem mãos e apalpam, Ele tem olhos e vê, Ele tem boca e fala, Ele é um Deus que se move, Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, mas Ele habita também no meu e no seu coração. Chega hoje para pessoas que você ama e declare o seu amor. Expresse o seu amor em palavras, em obras. Abraça teu pai, abraça tua mãe, abraça teu esposo, a tua esposa, abraça teu amigo, se você pode. Pede perdão se preciso for. Seja manancial de vida e não de fofoca. Essa geração não aguenta mais sofrer, irmãos. A igreja tem que fazer a diferença.
Seja um instrumento nas mãos de Deus para unir, não para separar. O vírus já está separando, o diabo já quer nos separar. E se alguém que se diz ser igreja quer separar, essa pessoa não nasceu de novo. Porque Jesus, o que nós aprendemos com Ele é que quem não ajunta espalha. Mas Ele diz que se um grão de trigo caindo não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produzirá muitos e muitos frutos. Então faça uma autoanálise. Meu Deus, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso amadurecer em meio a este deserto? Aí de repente a mulher volta. Não apenas volta para a sua localização e para as suas terras, mas ela volta com o seu filho crescido. Olha, vamos lá, pela fé, diga assim comigo. Diga: o meu milagre cresceu. Vamos lá, pega a mão, você pode fazer isso. Vamos participar, vamos. Eu não sei quando é que a gente vai fazer isso de novo. Faz assim: o meu milagre. Ministério de dança aqui, vamos lá. Diz: o meu milagre cresceu. Diga: cresceu. Pelos olhos da fé cresceu. Diga: vai ser uma semana de milagres. Diga: eu vou ter vitória para contar. Deus é Deus para suprir. Ele é a fonte inesgotável. Todo aquele que dele se alimenta, por ele também viverá. Ele é Deus para fazer voltar as feiras, para mandar cliente, para a gente ligar para você. Ele vai cuidar de mim, de você, em todas as áreas da nossa vida. Se você crê, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Eita, Deus tremendo. Isso não me enfraquece, isso me fortalece. Fiquei com raiva do diabo. Pegar um cão na minha frente, eu vou na orelha dele. As vidas estão clamando o amanhã. Se Deus cuida dos pardais, cuida dos lírios, como é que Ele não vai cuidar de mim e de você? Pelo amor de Deus, igreja, não é tempo de retrocedermos, é tempo de avançarmos. Nós não vamos parar. Estou num propósito de oração pela vida de cada um de vocês, pela saúde, por tudo. E nós vamos prosseguir, nós vamos avançar. Deus vai prover para esta igreja, para cada ovelha, para cada membro que eu amo tanto, tudo aquilo que eu e você nós precisamos. Se você crê, diga aleluia. Então de repente, o menino volta com a sua mãe. E quando ela vai pedir os seus direitos ao rei, o rei já estava maravilhado com a história dela. Deixa eu falar para você mais um princípio. Isso aqui é muito forte. O que vai fazer com que você viva a restituição não é o teu merecimento, nem a tua petição, porque eu mereço, porque eu construí, porque eu fiz, mas é a marca do milagre de Deus que você carrega. Acho que você não entendeu. É a marca do milagre de Deus que você carrega. O rei não queria saber, depois ele quis saber, mas a princípio ele não queria saber o que aquela mulher tinha ou deixava de ter. Ela queria saber qual foi o milagre que ela viveu, o que foi que Deus fez na vida dela através do profeta Eliseu. Primeira marca que vai ser manifesta para este mundo é a marca do milagre. Diga assim para você mesmo, diga: eu tenho. Desse jeito não tem não, diga: eu tenho a marca do milagre. Você lembra quem você era e quem hoje você é? Você lembra o que você tinha, aquilo que hoje você tem? Outros creem que é assim: o diabo quis dar uma rasteira, quis, ele quis derrubar, quis, ele quis desanimar, quis, mas Deus transformou a maldição em bênção. Ele tirou o que estava embaixo e colocou em cima. Ele fez o pequeno grande, e ele fez com que o humilhado ele habitasse em lugares altos e se assentasse em meio aos príncipes. Se você crê que é assim, diga amém. Então diz a palavra
que o rei disse, chamou um oficial e disse: restitua tudo que pertence a essa mulher. Mas não só o que pertence agora, mas aquilo que ela tinha desde o dia que ela saiu da terra. Durante 7 anos, ela não trabalhou na sua terra para construir o que após 7 anos estava construído. Mas o rei disse: é dela. Isso nos faz entender que existem conquistas que não vêm pelo nosso esforço, nem das nossas próprias mãos. É o Senhor que nos dá por meio da sua graça. Não é porque você, nem tudo, princípio é o que você planta, você colhe. Mas tem coisas que você diz: eu nem plantei tanto para colher tanto, mas assim o Senhor fará. E eu profetizo nessa tarde que o tempo da restituição de Deus começa essa semana na tua vida. A restituição de pessoas, a restituição do amor, a restituição da saúde, de relacionamentos, a restituição de coisas que para você eram impossíveis. Deus está ressuscitando. Deus está restituindo hoje. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Fique de pé no seu lugar com os seus olhos fechados. E comece a